Por que que Deus pegou 20 mil pessoas, colocou elas para morarem ali em volta do Vesúvio, do Vesúvio, entendeu? Isso nós estamos falando do ano 79. Ninguém sabia o que era vulcão. 79, quando o vulcão entrou em erupção. Ninguém sabia o que era vulcão. Então, isso aí já elimina o tal do livre-arbítrio. Moraram ali, tudo bem, moraram ali sabendo que era um vulcão. Eles não sabiam. A minha questão foi, por que que Deus colocou 20 mil pessoas ali e vamos, né, do lado lá do criacionismo e tal, que Deus comanda tudo, é o criado, é o design, é o criador e tal. Ele pegou e fez o vulcão entrar em erupção. Por que, então, que o criador ia colocar 20 mil pessoas ali, fazer um vulcão entrar em erupção e matar 20 mil das suas criaturas? Eu vou responder começando com uma frase mais delicada. Aí que só teve uma moça, depois eu te falo quem foi. Aí ninguém... Quer responder a dela primeiro? Depois ninguém eu falo? conseguiu me explicar. Aí ela falou que tudo isso acontece, que eu acho que já acabou de falar aí quando você estava respondendo o menino, que tudo isso acontece depois da queda. Eu falei, nem sei o que é queda. Falei pra ela, eu não faço ideia do que você está falando, entendeu? E aí ela explicou, não, que quando foi lá, comeu... Adão e Eva começou, exatamente. Mas qual que é a resposta sua? Eu vou começar a minha resposta até piorando o exemplo que você deu. Leucemia e criança na mesma frase. Agora que eu sou pai... Tem isso, né? Leucemia e criança na mesma oração, por mais que a gramática permita, você pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser crente, não dá para encarar. Mas assim, hoje a gente tem o conhecimento, a diferença é a seguinte, hoje a gente tem o conhecimento, a gente sabe que pode ter um distúrbio genético, que pode ter alguma coisa e tal, e que a partir do momento que você está vivo, né, você nasceu ali, está vivo, você está predisposto a... Sim, mas se você coloca... Mas você Deus... quebra a ordem natural das coisas. Se você coloca Deus na jogada, mesmo hoje, com todo o conhecimento, a pergunta continua a mesma de Jó lá atrás, sabe? Como é que eu respondo isso? Veja bem, quando Deus resolveu criar, porque pelo meu modelo, vou usar essa expressão, Deus é antes do tempo. Certo. Porque ele é eterno. Ele é antes do espaço, ele é antes da matéria, ele é antes da energia. Quando ele resolveu criar seres nesse universo, aí depois a gente pode discutir a questão se o universo é povoado ou se é só a Terra, né? Tem toda essa discussão aí. O fato é que ele escolheu criar seres inanimados, seres animados sem livre-arbítrio e seres animados com livre-arbítrio. Quando Deus escolheu seres animados com livre-arbítrio, ele já assumiu propositadamente um risco. Porque se eu crio seres com a possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda, eu estou dando a chance deles não me obedecerem. E aí já tem um paradoxo de Deus. Lembrando uma notinha de rodapé. Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. E paradoxo é uma coisa que a gente convive bem com ela, seja na filosofia, seja na física quântica. O paradoxo. Falando de maneira bem simples, estou farto de não ter nada. Isso é um paradoxo. Então Deus é paradoxal. Deus... ele não tem nenhum ponto vulnerável, mas ele assume um ponto vulnerável, ele pode ser rejeitado. E outro ponto que Deus teve que assumir, como ele está acima de qualquer ser que ele cria, porque por ser onipotente, tem coisas que Deus não pode fazer. O conceito bíblico de onipotência não é o conceito popular de onipotência. Deus não pode criar a terceira margem do rio ou fazer um círculo quadrado. Se Deus criasse a terceira margem do rio ou fizesse um círculo quadrado, ele não seria onipotente, ele seria ilógico. Então, a vida que Deus cria, o universo que ele cria, também expõe a lógica do seu ser. Por isso que Deus não pode criar uma pedra que ele não possa carregar. Essa pergunta não faz sentido dentro da visão bíblica de um Deus. Só que ao criar esse universo que é menor do que ele, porque ele não tem como criar um exatamente como ele, Deus tem que fazer uma coisa para esse universo. Ele tem que se revelar para esse universo. E ao se revelar para esse universo, Deus pega alguns dos atributos que Deus tem e os suspende, não perde. E aí que entra aquilo que nós chamamos da Trindade. A pessoa que assume esse papel revelador da divindade é Jesus, é o Deus Filho. Então ele é Deus com o rosto. Então vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu tivesse uma Ferrari na minha casa. Uma Ferrari. Aí um dia você vai me visitar lá no NASP. Tá bom? E você me vê, você sabe que eu tenho a Ferrari, e você me vê andando a pé, conversando com, sei lá, com o Daniel que está aqui com a gente.
Aí você para, Rodrigo, cara, eu vim visitar um museu aqui, vão no carro. Não, pode me esperar lá no museu que eu vou subir a pé com o Daniel. Por quê? Eu vi essa doença esses dias, dá uma googada aí, gente, procura um GPT, fobia de carro. Acho que é draxofobia, se eu não me engano. Axofobia. Galera, se você descobriu o nome dessa doença, fobia de carro, ela existe. Coloca aí nos comentários. O Daniel tem fobia de carro. E o único jeito que eu tenho de conversar com ele, que ele tá precisando conversar comigo, é andando a pé com ele. Uhum. Aí você vira pra mim e fala assim, não faz sentido isso, cara. Você tem uma Ferrari, você tem que andar de Ferrari nesse sol quente? Eu falo, peraí. Se eu sou o dono da Ferrari, sou o dono bastante pra usá-la... E pra não usar. Ou pra não usar. Eu não deixei de ser o dono da Ferrari, mas eu também não estou fingindo que estou andando a pé. Eu estou de fato subindo a pé com ele. Porque ele só pode andar comigo nesse sentido. Então, um Deus onisciente não teria como ter relação nenhuma conosco. Nenhum Deus onipresente. Onde é que Deus podia ir conosco se ele já está em toda parte? O que ele teria para conversar com a gente se ele já sabe tudo? O que ele teria para pedir para a gente se ele já sabe tudo? Então Deus, por amor desse universo que ele criou, ele pega alguns atributos dele, coloca na garagem para usar, e ele legitimamente, mesmo tendo a onisciência, pergunta: Adão, onde é que você estava? Meu filho, dá-me o seu coração, mesmo podendo fazer tudo. Sabe que uma das características da pessoa realmente forte é ele não bater quando ele pode. Um cara que luta jiu-jitsu, que é patola, às vezes ele evita o confronto e eu que sou magrinho quero enfiar a mão na cara do cara. Você tá entendendo? O cara não, ele sabe. Ele sabe que se ele bater, ele vai destruir. Tipo, ele sabe a força que ele tem, né? E por ele saber, esse é o cara realmente poderoso. Ele não é obrigado a usá-la porque ele tem. Sim. Então esse Deus, ele já apresenta para esse universo de uma maneira diminuta. É a revelação. Martinho Lutero diz o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se descobrir é se ocultando. Senão ninguém aguentaria, ninguém suportaria. Não tem mente no universo, por mais evoluída que seja, que consiga compreender a mente de Deus. Então ele apresenta de uma maneira diminuta. E nessa maneira diminuta, ele vai lidando com a humanidade. Aí a humanidade cai em pecado. Quando a humanidade cai em pecado, foi o que a menina que é a tal da que queda respondeu lá, a queda adâmica. Então agora, várias coisas que não faziam parte do plano de Deus começam a acontecer. A morte, espinhos, abrolhos, sofrimento, doença, isso acontece de maneira generalizada. E ele não pode interferir. Ele não pode interferir. Pode, como o cara pode bater no menino, o cara fortão. Mas ele não bate porque ele tem a força. Mas lá no caso que eu falei do Vesúvio, ele não podia mandar um sinal? Podia. E por que ele não mandou? Vamos colocar assim. Eu vou responder a questão do Vesúvio com Jesus. Se eu tivesse o poder de curar doenças, eu nem viria para o seu podcast. Eu só ia falar assim: Sérgio, desculpa, mano, eu não venho porque eu tenho, agora minha mão tem, durante 24 horas, poder de curar qualquer doença. Eu vou para os hospitais aqui, vou começar na ala infantil curando todo mundo. Não ia deixar ninguém de fora. Por que Jesus curou apenas alguns e não todos? E vou fazer uma segunda pergunta para chegar no Vesúvio. As curas de Jesus foram todas provisórias. A Bíblia fala que ele ressuscitou um cara chamado Lázaro. Eu brinco, Jesus não ressuscitou ninguém. Ele adiou a morte do cara, porque ele morreu depois de outra coisa. Entendi. Ele curou um leproso que morreu depois de outra doença. Se ele salvasse o pessoal do dilúvio, ele não ia estar... do Vesúvio, lá em Herculano e Pompeia, ele iria estar apenas adiando a morte deles, que iam morrer de outra coisa no outro período. Sim. Então, como é que Deus lida com a história desse mundo? Em dois níveis. Primeiro, ele assume a consequência do pecado na cruz do Calvário para que esse universo possa ser restaurado, para que esse sistema de coisas não dure para sempre, e até que ele possa dar cabo desse sistema de coisas no dia do juízo final e inaugurar a eternidade, ele tem que dialogar com esse universo no espaço deles. Se Deus não interferisse em nada, nós nos sentiríamos abandonados por ele. Se ele curasse tudo e evitasse todo o mal, nós não entenderíamos que estamos num universo ainda caótico. Ele estaria trazendo para cá uma realidade que nós só vamos ter condição de usufruir depois da restauração de todas as coisas. E para deixar ainda mais claro essa resposta minha, eu gosto muito de comparações, que Jesus sempre contava parábolas. Uma vez, Sérgio, eu estava em Israel guiando um grupo. Estava ali perto de Beersheba, no Mar Morto. Um cara chegou para mim muito sem graça: Rodrigo, se ele estiver assistindo a gente, mas eu nunca revelo o nome, o problema aqui foi que quebrou o dente. O dente dele caiu.
Aí como é que eu faço? Com o grupo ali, eu tinha que acionar o seguro de viagem e achar um dentista. Aí consegui. Fomos lá, o dentista falou, olha, eu precisava fazer um tratamento, que quebrou o seu dente. Mas faz o seguinte, eu vou colocar uma massa aqui, vou colar o seu dente provisoriamente, grifa essa palavra, provisoriamente. Durante a viagem vai durar, você vai poder tirar suas fotos, não morda nada aqui na frente, mas quando chegar no Brasil, procure um dentista e troque o provisório pelo permanente, senão você vai ter um problema. O cara ficou feliz, a viagem resolveu. Ele sorriu, tirou foto, me agradeceu e tal. Não sei se ao voltar para o Brasil ele procurou um médico, eu espero que sim. Por que eu estou contando essa ilustração? Porque se você pega o provisório e quer tratá-lo como permanente, dá ruim. Entendi. Provisório é provisório. É por um tempo, depois tem que tirar. Então, os milagres que Cristo operou, como amostra, são provisórios, não são permanentes. Entendi. Querer tratá-los como permanente é trazer para cá uma situação que nós não estamos prontos. Então, se hoje ele saísse curando todo mundo, se não houvesse mais nenhuma morte, nenhum sofrimento, nenhum caos, nós teríamos um problema. Sabe qual, Sérgio? Nós ainda não estamos 100% restaurados. Imagina agora, com esses governos malucos que nós temos aí, uma briga de egos onde ninguém morre. Imagina uma briga de dinheiro que ninguém morre. Imagina um ódio onde ninguém morre. Imagina uma situação onde não tem sofrimento. E eu falo com você, depois de ter passado por uma depressão, muito do que eu tenho na minha vida hoje foi pela dor que eu passei. E pode ter certeza, Deus sofre com seus filhos. Ele não quer que aquilo aconteça, mas ele tem que impedir, não porque ele não tem capacidade de fazer nada, mas é porque Deus não duela com o seu caráter. Ele não duela com o seu caráter. Ele só vai poder restaurar todas as coisas quando o fim chegar. Posso terminar com uma história forte? Claro. Eu estou diante de um ateu. E talvez muitos que seguem você também são ateus. Eu vou colocar um problema da fé aqui. Você acompanhou aquela explosão que houve lá no Paraná, que estava o pessoal rezando e explodiu uma fábrica, acho que de tintas ou de fogos de artifício, que morreu? Na época estava tendo um escândalo político no Brasil, que eu nem lembro mais qual era, então essa matéria não ocupou tanto os tabloides. Mas eu lembro desse caso. E me chocou o seguinte, quase todo mundo morreu daqueles funcionários, inclusive um grupo que tinha o costume de rezar sempre antes do turno de trabalho. E dentro daquele grupo, Sérgio, estava um pai de família, um pastor pentecostal, acho que era da Assembleia de Deus, se não me engano, que ele trabalhava como pastor na igreja, muito pobrezinho, e ele tinha um segundo emprego ali, porque ele tinha uma filha autista, de não verbal, e ele queria um tratamento para a filha dele voltar a falar, ou começar a falar. Todas as histórias ali eram tristes, mas sabe igual você contou aquela história da queda do avião? Você falou, cara, isso foi muito triste, porque era o aniversário da filha do cara e tudo mais. Né? Então, assim, todo mundo no avião ali tem uma história triste, mas algumas destacam mais. Então é nesse sentido que deixa-me destacar o caso daquele pastor. E ele, por ser um crente, ele fazia às vezes de pastor ali também. Vamos rezar? E como a oração mais universal que tem é o Pai Nosso, você reza com o espírita, com o católico, com o Testemunho de Jeová, com todo mundo, eles fazem um Pai Nosso. E o Pai Nosso termina, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os que eram católicos faziam o sinal da cruz, os outros não. É um bom trabalho para todo mundo. Ele acabou de falar, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 2 minutos depois, estava morto na explosão. Cadê o Deus? Ele tinha acabado de pedir a Deus. A Bíblia não fala... Tem uma promessa bíblica que parece não fazer sentido aí, Sérgio. A Bíblia fala o seguinte, pedi e dar-se-vos-á. Batei e será aberto. Porque quem pede com fé, recebe. Aquele pai não recebeu. Mas calma. Quando eu leio o Evangelho não termina com a sexta-feira da crucifixão. Tem o domingo da ressurreição. Quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, ele vai trazer esse pai à vida. Não a uma vida como de Lázaro, que ressuscitou para depois... Não é mortos-vivos, não é reavivar, é uma ressurreição para a vida eterna, com um corpo glorificado. E Cristo, é a promessa bíblica, vai apresentar a filha desse pai para ele, talvez cantando maravilhosamente bem. E ele vai perguntar assim, Senhor, o que é tudo isso?
E Deus vai falar para ele assim, uai, o que você me pediu em oração? Entendi. Livrai-nos do mal, amém. Eu estou te livrando do mal agora, para todo sempre. Então, a Bíblia fala que Deus vai atender nossas orações, mas não diz quando ele vai atender nossa oração. Quando Cristo vier, a oração desse pai vai ser atendida, de uma vez por todas. Mas até lá, nesse ato, a gente termina com o questionamento de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque a aparência é que Deus nos desapontou. Muitas pessoas que morreram no Vesúvio, talvez morreram clamando por Deus. Não. Só que quem diz que essa morte é definitiva? Mas é porque vocês acreditam que tem a salvação. A salvação é vida eterna. Que é tal, né? Exatamente. Agora, se eu não tiver esse framework do grande conflito entre o bem e o mal e da restauração, realmente nada faz sentido. Mas aí quem não acredita nisso vive como com isso aí? Aí eu que tenho que fazer essa pergunta. Aí é complicado, né? Eu porque tenho... a gente... Mas só para lembrar, a moça lá me respondeu mais ou menos isso. Ela foi a única, hein? Ela tinha 30 o legal que o Júlio até fala, tinha 33 lá. A idade de Cristo? E a única foi a moça. A moça falou, ela falou, vou te explicar e tal. Eu falei assim, legal. Eu até falei pra ela, eu não acredito, entendeu? E mas tal. Pelo menos você respondeu. Mas pelo menos ela respondeu com alguma coisa que ninguém falava. Porque o pessoal sentava lá e falava assim, não, mas pra você, o que é bondade? Eu falei, não, cara, eu não tô falando se é bom ou se é ruim, não. Como falei, uma criança que tem uma leucemia, é um como é que eu posso aplicar? Então o livre-arbítrio ele tem que ser melhor explicado, senão fica parecendo uma coisa ridícula.